Civilização maia primitiva. Ultimamente, tem havido um interesse renovado na civilização maia, grande parte dele surgindo em 2012, quando muitos pensaram que o fim do calendário maia coincidiria com o fim da civilização. O que os maias sabiam quando criaram seu calendário? Porque e como essa civilização antiga e cativante ascendeu e caiu? Junte-se a nós, enquanto damos uma olhada concisa na civilização mais influente da Mesoamérica, os maias. De cerca de 40.000 a 20.000 a.C., as pessoas cruzaram a ponte terrestre entre o Alasca e a Sibéria dos dias modernos para a América do Norte. Eles se mudaram para o sul em busca de um clima mais quente, melhores áreas de caça e vida vegetal mais abundante. Eles se estabeleceram na península de Yucatán, no México, por volta de 1000 a 8000 a.C., habitando também o sudeste do México, Yucatán e o noroeste da América Central. As terras altas, baixas e áreas costeiras maias eram abundantes em recursos naturais e minerais, como obsidiana, jade e peixes. A agricultura criou raízes por volta de 6000 a.C., levando a um enorme excedente de alimentos, que, por sua vez, levou ao crescimento populacional. A civilização maia primitiva se formou em torno desses recursos e sua cultura floresceu. 1500 a.C. a 250 d.C. foi conhecido como o período pré-clássico. Aldeias tribais evoluíram para chefaturas tribais e depois para os primeiros estados maias. Isso começou em 1700 a.C., quando a cerâmica se desenvolveu, o que tornou o comércio muito mais fácil. Esse comércio, entre grupos no México e na América Central, levou ao nascimento de uma classe de elite, uma classe dominante que exerceria controle sobre as classes mais baixas e caracterizou a estrutura da sociedade para muitas civilizações que viriam. Essa hierarquia se espalhou, levando à formação de pequenas chefaturas, nas quais uma aldeia central teria poder sobre aldeias menores. Por volta de 1200 a.C., as aldeias maias avançadas se envolveram no comércio regional, colocando-as em contato com outras sociedades, incluindo os olmecas. Os maias então adotaram aspectos da sociedade olmeca, incluindo seus deuses, urbanismo, rituais e arte. À medida que a riqueza e o poder se acumulavam, cidades fortes evoluíram de chefaturas para protoestados. E com os protoestados vieram as guerras. Os governantes maias descobriram que podiam invadir outros grupos para obter riqueza, mão de obra e eliminar desafiadores. Por volta dessa época, os maias das terras baixas se expandiram das margens dos rios e lagos para o interior. E a influência maia central então se expandiu para a área das terras altas por volta de 800 a.C. Os primeiros estados maias se formaram por volta de 400 a.C. em Caminadu, El Juste e El Mirador, devido aos seus teitas aumentado para a guerra e o comércio. A evolução do estado maia ocorreu, em sua maior parte, dentro da formação dessas regiões, evidente nos edifícios prestigiosos e grandiosos construídos durante este período. Por exemplo, a pirâmide Ladanta foi a maior pirâmide da civilização maia primitiva, e em toda a Mesoamérica Antiga, construída na cidade perdida de Mirador e com 72 metros de altura. A guerra abundava nesses estados. As revoltas eram comuns e nenhum estado estava imune a ela. Além disso, acredita-se que erupções vulcânicas, superpopulação e o uso excessivo do solo levaram ao declínio das primeiras civilizações maias. Por volta de 150 d.C., a Era de Ouro, à medida que a proeminência dos maias da costa do Pacífico diminuía, a dos maias das terras baixas aumentava. Com a queda de El Mirador, a arte, a escrita e a população maia avançaram nas terras baixas. E a cidade de Taica, no atual Guatemala, cresceu em influência e poder. Com uma população estimada em 100.000 habitantes, Taica expandiu sua influência nas áreas ao redor para se tornar um estado poderoso. A principal questão política e econômica durante esse período dizia respeito à rivalidade entre os estados de Taica e Calakmul. A perda de proeminência de Taica, após uma longa guerra com Calakmul, deixou um vácuo de poder no qual muitos estados afirmaram sua independência. Calakmul emergiu como o estado maia mais poderoso de sua época. Foi uma época de grande crescimento cultural e intelectual, principalmente em astronomia e no desenvolvimento do famoso calendário maia. No entanto, poucos impérios duram para sempre. As principais cidades de Taica e Calakmul entraram em colapso por volta do século X d.C. Devido a guerras quase constantes e fatores ecológicos, as cidades foram abandonadas.
revertendo para pequenas aldeias e encerrando a Era de Ouro Maia. Da Era de Ouro à Era do Desastre, ou colapso das cidades do sul das Terras Baixas, resultou em uma mudança de poder para os maias de a Península de Yucatán. Durante este período, conhecido como Era Clássica Terminal, cidades pré-clássicas mais antigas assumiram o poder e a civilização maia se tornou mais mesoamericana. Durante esta era, a mundialmente famosa Chichén Itzá, que significa na foz do Poço de Itzá, ganhou destaque. Sua localização na península norte de Yucatán e a consequente dependência do comércio marítimo levaram à sua crescente proeminência neste período. À medida que Chichén Itzá ganhava destaque, ela se tornou o centro de uma rede comercial mesoamericana. Simultaneamente, a hierarquia dominante se erodeu e a sociedade se tornou mais democrática. Com essas mudanças, a Era Clássica Terminal terminou e a Era Pós-Clássica começou. Chichén Itzá não duraria como um centro de poder, declinando em meados do século XI devido a guerras devastadoras. Por volta de 1100 d.C., sua posição como uma grande potência havia desaparecido. À medida que a influência maia diminuía, os astecas ao norte se tornaram mais influentes. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a Montezuma, o líder dos astecas tentou convencer todos os maias a se unirem contra os espanhóis. Mas em 1530, a falha em se unir contra uma ameaça comum levou os maias das terras altas e da costa do Pacífico a serem conquistados pelos espanhóis. De 1527 a 1530, os maias de Yucatán lutaram bravamente contra os espanhóis, derrotando-os em 1535. No entanto, os reforços continuaram chegando da Espanha e, em 1546, após um esforço de resistência de última hora, os espanhóis haviam conquistado todo o território maia. A conquista provou ser desastrosa para os maias pré-colombianos. 90% de sua população morreu de doenças europeias, guerra e escravidão, e em 1697, a civilização caiu, finalmente perdida para a história. Governo maia. Havia vários sistemas políticos em diferentes sociedades maias. Em Chichén Itzá, na Era Pós-Clássica Tardia, um sistema de governo conjunto multipal estava em vigor, no qual a família real governava em conjunto. As elites constituíam 10% da população, e a classe média consistia principalmente de sacerdotes, soldados e mercadores de baixo escalão. Abaixo da classe média, os plebeus eram agricultores ou trabalhadores. Todos os estudiosos concordam que os monarcas eram os governantes supremos dos estados maias. Eles vinham de dinastias reais, baseando seu poder no controle de recursos, como a obsidiana. O destino dos governantes era mais instável do que eles levavam seu povo a acreditar. Maus presságios, como a seca, podiam ameaçar seu reinado. Capturar ou sacrificar um rei maia poderia significar desastre para uma cidade maia. Mas, apesar de seu eventual declínio, esses governantes tinham poder inquestionável. Guerra Maia. A guerra tinha uma função importante, era um modo de vida constante para os maias. Os reis maias eram ferozes capitães de guerra, retratados usando cabeças de troféu em seus cintos para simbolizar prisioneiros sacrificados. Uma das figuras mais importantes na guerra era o Nacon, um estrategista militar-chefe, responsável por reunir e organizar exércitos. Somente a elite podia ser oficial, os soldados eram sempre plebeus ou da classe média. Uma arma comum usada pelos maias era o atlatl, ou lança, e podia atingir um alvo a 45 metros de distância. Lanças com pontas ou lâminas, machados e clavas também eram usados. Soldados armados com machados ou clavas apoiavam lanceiros ou eram usados para ataques. Pesquisas sugerem que os soldados maias lutavam fora de formação devido ao terreno da selva. A ordem de batalha envolvia uma saraivada inicial de lanças e flechas, seguida de combate corpo a corpo. Os maias se engajavam em guerras para expandir seu território, controlar rotas comerciais e adquirir prisioneiros para sacrifícios aos deuses. Sociedade maia. A religião era predominante na vida maia, afetando tudo, desde o comércio até a agricultura. O governante era o sumo sacerdote, que fazia sacrifícios e realizava rituais para apaziguar os deuses. O sangue humano era a oferenda mais potente. No entanto, os sacrifícios humanos eram reservados apenas para ocasiões especiais, como coroações de governantes ou quando um novo templo era abençoado. Esses sacrifícios geralmente ocorriam em tempos difíceis, como surtos de doenças e fomes. A religião dos maias era politeísta, e, não surpreendentemente,
Havia 250 nomes para divindades maias, sendo a mais importante o deus maia, Itzana, a divindade suprema. Os deuses existiam no mundo superior conhecido como Reino do Céu e no mundo inferior. A vida religiosa maia era uma parte rica e variada de sua cultura antiga, a influência duradoura dos maias. A invasão espanhola não erradicou totalmente os maias, como se acredita comumente. Após a conquista espanhola, os 10% restantes dos maias foram reunidos e colocados em assentamentos de estilo espanhol, onde se esperava que se convertessem ao catolicismo. Aspectos da cultura maia sobreviveram e foram misturados com práticas católicas. Os maias sobrevivem até hoje, mas enfrentam condições desafiadoras. As florestas tropicais foram destruídas e os maias não têm mais controle de suas fazendas. As áreas maias são agora destinos turísticos mundialmente famosos, garantindo a sobrevivência da cultura maia, proporcionando um meio de ganhar a vida para muitos maias. A história complexa e intrincada dos maias permanece até hoje como um testemunho de uma das maiores civilizações da América Central que já existe. Curtiu o vídeo? Então, não esquece de deixar aquele gostei e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. Comenta aqui o que você achou e compartilhe suas ideias. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Tudo isso ajuda a espalhar nossa mensagem e a fortalecer nossa comunidade.